Vamos falar sobre esses contatos ufológicos, sobre a interação dos extraterrestres e principalmente os extraterrestres em trabalhos espirituais aqui no nosso planeta. O convidado de hoje é o Guga Laurino, que vai falar muito sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Gratidão pelo convite. Estamos aqui para isso. Bora lá, então. Vamos lá. Guga, eu sei que a sua trajetória é uma trajetória diferenciada, uma trajetória que, pelo que eu pude acompanhar já do seu trabalho, ela não foi de livre e espontânea vontade no primeiro momento, o que é mais interessante, que a maioria das pessoas buscam a todo custo, né? E isso torna mais interessante. A não ansiedade, a não expectativa te trouxe para esse universo. Então, eu gostaria que você começasse dizendo como foi esse pontapé inicial, essa primeira experiência, né? Como esse universo chegou até você. Bom, vamos lá. Eu venho de uma família de classe média alta. Eu morava na Barra da Tijuca, que 100 metros da praia, né? Então, eu sempre tive condições de viagens, carros mais ou menos legais e tal. Nessa época, isso foi em 1999. Eu tinha exatamente 29 anos de idade. E eu não queria nada com a Hora do Brasil. Eu queria namorar, cervejinha, como bom carioca eu gostava de um pagode, aquela coisa toda. E praticamente eu era um ateu, para ser sincero, né? A minha avó, mãe da mãe, por parte de mãe, ela era umbandista. Então ela recebia um preto velho chamado Pai Joaquim, e eu falava assim: vó, para com isso, vó, para de ficar inventando. E ficava mexendo com ela e falava: para com isso, vó, você é minha avó, você não é o Pai Joaquim nada. E duvidava de tudo. Sempre fui totalmente cético. Vivia para a bagunça. Eu ganhava, já era formado, já trabalhava, ganhava meu dinheiro, mas meu dinheiro era para farra. Eu só queria farra. Até que um belo dia, eu não sei se vocês sabem, nos condomínios da Barra da Tijuca são verdadeiros clubes. Tem piscina, tem sauna, tem bares. Eu estava na piscina do condomínio do prédio, um vizinho... Desculpa, gente, tocou aqui sem querer. Um vizinho meu me convidou para assistir uma palestra. Sobre ufologia. Essa palestra era dirigida pelo Trigueirinho. Você lembra dele? Trigueirinho. Aí sabe aquela coisa da empolgação? Eu falei, vamos. Mas assim, vamos. Aí, semana que vem e tal, a minha esposa não vai poder ir e eu tô com um convite sobrando. Eu dou o convite para você. Eu falei, então vamos. Chegou na semana seguinte, toca o interfone, falou, vamos para a palestra? Eu tinha me esquecido. Falei, meu Deus, eu esqueci. Botei a roupa rapidinho e tal, e fui com ele. Mas foi um negócio muito interessante, porque era um assunto totalmente novo para mim, né? Cheguei lá, eu fui muito bem recepcionado, os seguidores lá, os palestrantes, colocaram fotos, vídeos, slides, eles tiraram uma fotografia Killian, fotografia da aura minha, depois me explicaram o que era tudo aquilo, e eu achando aquilo barato, mas sempre levando na acusação, nada sério. Beleza, assisti, gostei pra caramba, voltei pra casa. 30 dias depois, eles voltaram ao Rio de Janeiro e eu recebi um e-mail deles. Vocês lembram da América Online, a AOL? Eu tinha um e-mail da AOL. A internet ainda era aquela discada. Aí eu recebi um e-mail deles dizendo: nós estamos voltando na cidade, gostaríamos muito que você voltasse lá, porque nós precisamos falar com você. Achei aquilo tão estranho, né? Falei, ué, o que esses caras querem falar comigo? Deixa eu desligar aqui o celular, porque não tá. Eu abaixei o som, mas não funcionou. Tá pegando um... Agora não tem mais, paguei tudo. E eles me chamaram para voltar lá e eu achei aquilo tão estranho, né? Falei, por que esses caras querem comigo, né? Porque eu morava na Barra, eu tinha uma aparência legal, eu tinha um carro bacana. Falei, será que eles acham que eu tenho grana? Né? Estão querendo armar alguma... Carioca pensa sempre em armação, né? O meu vizinho, vamos, eu vou com você. Aí voltamos lá. Quando nós voltamos lá, eu vi que eles me tratavam diferente do que tratavam as outras pessoas. Beleza. Aí no final, assim que terminou, novamente palestra, fotos, vídeos, live, coisas bacanas que não tinha como ser invenção, mostrando fotos de naves, um negócio fantástico. Aí eles me chamaram no canto e falaram assim: olha, nós temos que falar com você. Eu falei, tudo bem, pode falar. Você foi uma das pessoas que os seres
pediram para nós levarmos até eles. Hein? Eu vou estar com eles frente a frente? Falei, vai. Falei, como é que é isso? Bom, eles botam dentro do painel. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. Eles colocam dentro do painel mental da gente a imagem da pessoa. E botaram a sua imagem dentro do meu painel mental. Eu fui lá, ficha, lembrei o teu nome, foi por isso que nós passamos o e-mail para você. Onde é que vai ser isso? Lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Na verdade, não era Bonito, era uma fazenda um pouquinho afastado da cidade de Bonito. Fazenda não tinha luz elétrica, não tinha nada. Bem rural mesmo. Aí eu falei para ele, amigo, eu não tenho grana para sair do Rio de Janeiro essa hora. Nós temos milhagem, nós vamos te dar uma passagem. Aquilo soou tão estranho. Falei, gente, o que está acontecendo? Será que esses caras estão querendo dar um golpe, botar alguém fantasiado, alguém com perna de pau, vestido com uma roupa verde, para depois dizer que eu tenho que botar os meus beijos todos no nome, né? A gente pensa sempre besteira. Foi. A curiosidade era maior que o medo. Vamos botar assim? Fui. Chegando lá, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Nós fizemos uma fogueira, fizemos uma ambientação. Eram 10 pessoas, os chamados para o contato. Eram 2 do Rio Grande do Sul, 2 aqui de São Paulo, eu do Rio, teve um da Bahia, de todos os... E nós fomos reunidos naquela fogueira para fazer uma ambientação. E o senhor conversou com a gente. Ele já tinha, na época, uns 68 anos, mais ou menos, ele já desencarnou. Ele conversou com a gente, olha, eles vão aparecer para vocês, provavelmente vão chegar perto de vocês, não tenham medo, porque o medo baixa a vibração de vocês e eles não vão poder chegar perto de vocês com esse medo. E, enfim, daqui a pouco eu estou levando vocês lá. Bebemos lá um café e tal, na fogueira. Eu rindo, achando aquilo, né? Imaginei, cantada. Falei, será que eu vou ser cantado no meio do mato por esses caras, né? Será que como é perto do Paraguai, será que é tráfico de órgãos? Imaginei tudo. Imaginei, vão me matar aqui, vão levar meus órgãos. Você só pensa besteira, que isso é o natural do ser humano e eu era totalmente comum a todos. Mas eles me levaram, os 10, com um na frente, um mateiro com uma facão desse tamanho que eu morri de medo, eu fiquei mais no meio, levaram os 10 para um local onde era um escampado, era uma pedra muito grande. Aí eles deixaram a gente lá e saíram. Eu falei, opa, vocês vão deixar a gente aqui sozinho? O contato é de vocês, não é nosso. Se a gente ficar, a gente vai atrapalhar. Eu falei, pronto, é agora. Agora eles vão botar um raio laser, né? Vai aparecer um cara fantasiado e vai dizer para passar os beijos pro nome dele. E eu tava rindo pra caramba, me levando sempre na gozação. De repente, do nada, assim, uns 15 minutos depois que eles foram embora, me surge uma bola de luz no céu, do tamanho de umas 2 luas cheias, muito grande. Dessa bola de luz saiu uma bolinha de luz menor e ela veio descendo em direção a gente. Quando eu olhei para trás, não tinha mais ninguém. Todo mundo saiu correndo, de medo. Ficou eu e um paulista chamado José Ricardo. A gente não correu porque não tinha, como se fosse uma paralisia. A gente não conseguia se mexer. Eu conseguia virar o pescoço assim para olhar para trás, mas o corpo não conseguia mexer. E aquela luzinha veio se aproximando, desceu atrás de uma árvore. Houve um flash de luz, como se fosse uma fotografia, e de lá surgiu um homem. E esse homem veio andando na nossa direção. E eu fazia assim, ó. Não conseguia me mexer. O paulista ficava... Assim, a gente, para nós, principalmente para mim, era uma coisa totalmente surreal. Né? O que eu estou fazendo aqui? E aquele ser veio caminhando próximo. Conforme ele vinha caminhando, eu fui notando que ele aumentava de tamanho. Né? Conforme ele ia chegando perto, eu ia vendo que ele era muito alto. Quando ele chegou perto da gente, ele olhou para mim, foi a primeira vez que eu escutei esse nome, Lorean. Ele me chamou de Lorean. E eu falei assim, meu nome é Gustavo. Ele deu um sorriso assim, tipo... Né? Foi a primeira vez que ele falou assim, é bom revê-los. Como assim? E aí ele falou algumas coisas rapidamente. O paulista perguntou, quem é você? Ele falou, você pode me chamar... Aqui nós não temos nomes, mas você pode me chamar de amigo. E o que você veio fazer aqui? Aí foi a primeira frase assim, linda que eu guardo no meu coração o resto da minha vida. Não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos.
é porque a nossa evolução depende da evolução de vocês. Se vocês não evoluírem, nós não vamos conseguir evoluir, porque nós somos elos de uma mesma corrente. Se a gente evoluir e vocês não, fica uma lacuna. E as lacunas não são permitidas nas leis universais. Então é necessário que vocês evoluam para que a gente possa evoluir também. Então aquela bola de luz do tamanho de 2 luas cheias foram apagando, 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 apagando. Eu senti uma picada na nuca, mas eu estava no meio do mato, como se fosse uma picada de um inseto. Falei, algum bicho me mordeu, né? Foi aí que o pessoal saiu do mato, que o pessoal estava todo jogado no meio do mato, escondido atrás de árvore. O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Todo mundo muito curioso, muito afoito, a energia, a adrenalina lá em cima. Obviamente, ninguém dormiu aquela noite. Nós nos juntamos, os 10 de novo, e fomos caminhando a mesma trilha que o pessoal trouxe a gente de volta. Caminhamos uns 15 minutos e voltamos ao local onde nós estávamos antes. Sentamos lá e o que aconteceu? Aí o rapaz vai explicar para a gente o que era, tirar as nossas dúvidas, mas a euforia e a adrenalina estavam lá em cima, não dava. O dia amanheceu, eu peguei o Zé Ricardo e falou, vamos voltar lá para ver se não tem nenhum fio. Mesmo passando por tudo isso, eu duvidava do que eu tinha visto. Porque eu imaginei assim, será que esse cara não botaram um cogumelozinho dentro do café? Né? Eu estou falando exatamente como eu pensei na hora, totalmente ateu. E o Zé Ricardo falou, vamos voltar lá para olhar? Vamos. Aí pegamos a trilha de novo, voltamos lá. Do chão ao galho que esse ser passou, tinha 2,20 metros. E ele era mais alto do que o galho. Então, em torno de 2,30 metros de altura. Ele era muito alto. E uma frase que ele falou bem interessante, eu tenho que ir, porque eu não posso ficar muito tempo próximos a vocês, porque a minha vibração vai fazer mal ao corpo físico de vocês. Isso aqui é um preparo para um próximo contato. E foi embora. Bem, bom, voltei para o Rio, né, duvidando do que eu tinha. Eu costumo dizer, eu sou pior que São Tomé, eu vi e não creio. E eu voltei para o Rio duvidando daquilo tudo que tinha acontecido comigo. Eu acredito hoje que tenha sido como se fosse uma defesa minha, né? Um sistema de autoproteção minha. Eu fiquei duvidando de tudo aquilo que tinha acontecido. Quando eu cheguei no Rio, começou a coçar a minha nuca, coçava. E no dia seguinte eu fui, peguei um espelhinho menor, né, botei na frente do espelho do banheiro e vi que tinha uma mancha vermelha aqui. Eu falei, bom, o bichinho me mordeu, né? Fui picado e inflamou. E eu trabalhava próximo a uma dermatologista e eu fui até lá, né? Eu tinha plano de saúde e tal. Aí ela olhou assim, ele olhou assim, ele falou assim, onde é que você andou? Falei, eu fui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de lá foi a Bonito. Você passou aonde? Você passou perto de alguma usina elétrica, algum fio de alta tensão, algum ferro velho de desmanche, alguma coisa assim no gênero? Falei, não, por quê? Porque isso aqui eu só vi uma vez na minha vida, na faculdade de medicina, por slide. Isso aqui está parecendo ser queimadura de radiação. Como? Aí ele botou uma luva, tateou, falou, olha, tem alguma coisa lá dentro, eu estou sentindo. Vamos tirar uma radiografia? Foi aí que ele tirou a radiografia, apareceu um implante metálico real que eles implantaram em mim. Foi aí que eu tive uma prova física que aquilo tudo tinha sido verdade. Foi aí que eu liguei pro Paulista, pro Paulo Ricardo, e falei, cara, aconteceu isso. Tô aqui com um negócio no pescoço. Ele falou, Guga, eu tô sentindo a mesma coisa nas mãos. As minhas mãos estão uma mancha vermelha, nas 2 mãos. Tirou a radiografia, ele tinha chip nas 2 mãos. Ele trabalha diretamente com a parte de cura de mãos, né? Tanto que, após isso, ele vendeu o apartamento, ele falou que não conseguia mais viver na cidade. Porque um contato extraterrestre, ele derruba totalmente a tua realidade. Ela desmorona teus pilares. Tudo que você sempre acreditou na tua vida deixa de ser real. Né? O sagrado deixa de ser sagrado para outras coisas se tornarem sagradas. A modificação dentro de você, psicologicamente, é muito grande. Eu fui muito a psicólogo, fui a psiquiatra, fiz vários exames, tomei tarja preta, chorei, entrei em depressão. É uma coisa muito difícil. Eu fico rindo quando as pessoas chegam para mim, me leva para fazer um contato. Vocês não têm ideia do que é um contato. Porque ela modifica a sua vida. Modificando a sua vida, modifica a sua família, modifica a forma com que você vê a sociedade, a forma com que você vê as coisas, modifica tudo.
Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.